Olá a todos que seguem este canal. Me chamo Karina Valadares e moro nas proximidades de Limoeiro do Norte, em uma pequena cidade chamada por Arraial, que está localizada no estado do Ceará. Venho por meio deste relato contar tudo o que ocorreu comigo e minha família em épocas passadas. Não peço que vocês acreditem em mim, pois nem mesmo muitas das pessoas que se encontram em meio ao seio familiar acreditaram em minhas palavras. Bom, vamos lá. Meu pai e minha mãe sempre foram bastante enérgicos com relação à minha educação e à educação de meus irmãos. Na maioria das vezes, nossa rotina era da escola para casa. Meus irmãos ainda tinham a chance de estar ao lado de meu pai, ajudando na lavoura e aprendendo a trabalhar com máquinas que meu pai possuía, enquanto eu ficava somente dentro de casa, ajudando minha mãe com seus afazeres matinais. Ela também me ensinava algo que foi passado para ela por minha falecida avó. Nas horas vagas, minha mãe me ensinava a fazer pontos de crochê. Na época de todo o acontecimento, não existia muitas casas na região que morávamos. Parecia mais um assentamento de famílias que viviam do plantio e cultivo da lavoura. Depois que alguns anos já tinham se passado, aquele lugar já não era mais tão remoto. Muitas coisas já haviam mudado. O cenário já era outro. Inclusive a população, que havia aumentado muito. Foi então que vieram os meus pesadelos. Quase todas as noites, eu era atormentada por imagem da nossa casa sendo observada. Eu também conseguia ver que o que estava embrenhado em meio à mata também observava o quarto em que eu dormia. O que ficava em meio à surdina da escuridão de meus pesadelos não era um ser humano, pois seus olhos eram de um tom avermelhado. Sempre que eu me voltava a olhar na direção da janela de meu quarto, a mesma criatura que outra hora estava na mata já estava sobre a janela e estava adentrando para dentro do quarto. Não demorava muito para que eu conseguisse ouvir os meus gritos. Então, seguido disso, eu me acordava completamente assustada. E na maioria das vezes que isso acontecia, minha mãe estava ao meu lado tentando me acalmar. Ela dizia que aquilo que aconteceu comigo era apenas um pesadelo. Isso, infelizmente, era o que todos nós pensávamos. Como estes pesadelos se tornaram muito frequentes, a ponto de não ter uma única noite que eu não fosse atormentada, minha mãe decidiu me levar até uma benzedeira que morava não muito longe de nossa casa, pois ela acreditava que esta era a única forma de resolver esta situação. Lembro-me de estarmos caminhando pela rua e minha mãe estar ao meu lado. Falávamos sobre como tal mulher poderia me ajudar, mas durante o trajeto que fazíamos, eu senti como se fosse um pequeno calafrio em minhas costas. Lembro-me de não comentar nada com minha mãe, pois não queria apavorá-la. Mas a sensação que eu estava tendo naquele momento era que alguém ou alguma coisa nos acompanhava pela mata, que se formava nas laterais das ruas e também por todo o nosso redor. Naquele mesmo momento eu preferi omitir toda aquela sensação. Então, depois de alguns minutos caminhando, não demorou muito para que chegássemos à casa da senhora. Esta mulher acabou ficando bastante conhecida em nossa região por curar as enfermidades das pessoas somente com as ervas que ela retirava da natureza.
Lembro-me de minha mãe me falar o seu nome. Era Irondina, mas todos a conheciam e chamavam por Vó Dina. Tão logo ela nos recebeu, Vó Dina parou em minha frente. E antes de voltar a sua atenção à sua sala onde ela iria nos receber, ela olhou para mim e deu um longo sorriso de canto. Ainda me lembro de suas palavras em alto e bom som. Menina tola, venha, me acompanhe até a minha sala. Neste mesmo momento, minha mãe me olhou e acompanhamos Vó Dina. Tão logo entramos naquela pequena sala, notei que aquele lugar era escuro. Somente algumas velas que ficavam pelos cantos clareavam um pouco aquele lugar. Também existia, espalhada por todos os cantos, muitas imagens de santos que eu nunca vi em toda a minha vida. Depois de já estarmos assentadas e aquela senhora ficar andando em nossa frente, lembro-me bem de seu comportamento. Enquanto ela andava de um lado para o outro naquela pequena sala, ela cruzava os dedos de suas mãos. E também parecia que bem baixo fazia algum tipo de reza. Ela parou em nossa frente no momento em que minha mãe tentou contar o que vinha acontecendo comigo. Ela colocou a mão em sua boca e acabou fazendo sinal para minha mãe se calar. E seguido disso ela falou: Karina já é uma mocinha e pode responder por ela. Então eu comecei a contar tudo o que vinha me acontecendo. E para nosso espanto, aquela velha anciã ouvia e dava altas gargalhadas. E novamente, por mais uma vez, ela me chamou de tola. Ela também direcionou sua mão até meu rosto e levantou meu rosto de forma que eu tivesse que olhar em seus olhos. Ela parecia me analisar enquanto em silêncio ela ficou por um pequeno tempo, até que ela pronunciou: Menina, seu caminho está cruzado com o caminho de uma criatura que não te dará paz enquanto não ceifar a sua vida. Em seus pesadelos, você a vê por entre as matas observando a sua casa. Você também sente como se algo tivesse andando à sua espreita. O que lhe acontece durante as noites quando você dorme não são pesadelos, e sim premonições. Você está se tornando sensitiva. E por este motivo, você ainda conseguirá sentir, ouvir e ver das coisas que já não se encontram mais nesse plano astral. Algumas dessas coisas, através de suas visões, poderão lhe pedir ajuda para poder alcançar a luz. Mas outras tentarão te levar para a escuridão. Especialmente este que você tem visto rondando a sua casa durante as madrugadas. Naquele momento, não sei se por minha família ser uma família tradicional, minha mãe acabou perguntando se eu era a filha amaldiçoada da família. Então Vó Dina colocou a mão sobre a sua boca e mandou ela se calar, pois não queria ouvir mais as palavras impuras que minha mãe profanava de sua boca. Tão logo ela se voltou para a minha direção, ela acabou pronunciando a palavra lobisomem. Por 3 vezes ela pronunciou este nome. Ela também acabou falando que nada poderia fazer por mim, a não ser pedir proteção para que eu não fosse afligida por tal criatura.